E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A notícia caiu como uma bomba em Itaquera e pegou a Fiel de surpresa. Memphis Depay, estrela internacional e uma das maiores apostas do Corinthians nos últimos anos, não é mais jogador do clube. O atacante holandês, que havia chegado com status de craque para ser a referência técnica e de personalidade no elenco, encerrou sua trajetória no Timão de forma melancólica, deixando uma sensação de que sua passagem foi curta demais para tudo que poderia ter representado. A despedida foi marcada por emoção, frustração e, principalmente, a pergunta que ecoa nas arquibancadas: foi tarde demais? O Corinthians apostou alto ao trazer Depay, acreditando que sua qualidade e experiência internacional poderiam recolocar o clube em um patamar competitivo não apenas no Brasil, mas também na América do Sul. No entanto, os problemas extracampo, somados às dificuldades financeiras que o clube enfrenta em 2025, foram determinantes para que a relação chegasse ao fim. Depay vinha demonstrando insatisfação, e a diretoria já não via condições de manter o salário milionário do atleta sem comprometer ainda mais as contas. Dentro de campo, Memphis mostrou lampejos do craque que o mundo conhece. Com sua potência física, finalização precisa e habilidade em jogadas individuais, deixou sua marca em jogos decisivos do Paulistão e também em algumas rodadas do Brasileirão. Mas as constantes lesões e a falta de sequência minaram sua capacidade de assumir o protagonismo que a torcida tanto esperava. Em Itaquera, a sensação é de que o clube viveu apenas flashes de um jogador que poderia ter sido muito mais. A saída de Depay também revela o delicado momento do Corinthians em 2025. O clube luta para equilibrar as finanças, encara um Brasileirão de altos e baixos e tenta lidar com a pressão da torcida, que exige reforços, mas ao mesmo tempo reconhece as dificuldades econômicas. A diretoria precisa caminhar entre a necessidade de competitividade e a realidade do caixa, e a saída de um contrato pesado como o de Memphis é vista como alívio para alguns e tragédia para outros. Nas arquibancadas da Neoquímica Arena, a notícia foi recebida com indignação por parte da Fiel. Muitos acreditam que a diretoria falhou em estruturar um time competitivo ao redor do atacante, enquanto outros apontam o próprio Depay como culpado, por não se adaptar totalmente ao futebol brasileiro e por demonstrar, em certos momentos, desinteresse. A divisão de opiniões reflete a complexidade da passagem do holandês pelo Timão. A carreira de Depay é marcada por altos e baixos, e sua chegada ao Corinthians foi vista como um recomeço. Formado no PSV e consagrado no Lyon, o jogador viveu experiências em gigantes como Manchester United e Barcelona, acumulando bagagem que poucos atletas possuem. No entanto, no Brasil, o desafio era outro: lidar com a pressão popular, a intensidade do calendário e a paixão de uma torcida que cobra entrega em cada lance. O fim dessa história abre espaço para reflexões dentro e fora de campo. Para o Corinthians, fica a necessidade urgente de repensar sua política de contratações, investindo em nomes que possam dar retorno esportivo e financeiro. Para Depay, abre-se uma nova oportunidade de seguir sua carreira em outro mercado, talvez de volta à Europa ou até mesmo em destinos alternativos como o Oriente Médio ou os Estados Unidos. Jogadores e comissão técnica também sentiram a saída do atacante. Relatos de bastidores dão conta de que Memphis, apesar das dificuldades, era respeitado no vestiário, principalmente pelos mais jovens, que viam nele um espelho de profissionalismo e trajetória. Ainda assim, havia quem considerasse que sua presença trazia um peso extra ao ambiente, com cobranças constantes por resultados que não vinham. No Brasileirão de 2025, o Corinthians ocupa posições intermediárias, longe do protagonismo que marcou a história do clube. A falta de consistência e a instabilidade nos bastidores são reflexos de uma temporada marcada por turbulências. Depay poderia ter sido a peça capaz de mudar esse cenário, mas sua saída reforça o desafio de reconstrução que o clube terá pela frente. Para a Fiel, restará guardar na memória os poucos momentos de brilho que o holandês proporcionou, como os golaços de fora da área, a frieza nas cobranças de pênalti e a personalidade dentro de campo. Mas também ficará a frustração de uma história interrompida antes de alcançar o auge. Itaquera está de luto, e a sensação é de que o sonho acabou cedo demais.
Enquanto isso, os bastidores já fervilham com especulações sobre o futuro de Depay. Rumores apontam sondagens de clubes europeus e até de rivais sul-americanos, o que poderia aumentar ainda mais o drama caso ele desembarque em outro gigante da região. O Corinthians, por sua vez, promete anunciar reposições em breve, mas os torcedores estão céticos e ansiosos por respostas. A diretoria busca alternativas viáveis, e nomes de mercado interno surgem como possíveis reforços para preencher a lacuna deixada. Contudo, a realidade é que nenhum deles terá a mesma bagagem ou a projeção internacional que Depay carregava. O desafio, portanto, será montar um elenco competitivo sem contar com a estrela que, mesmo em meio a polêmicas, ainda atraía olhares para o Parque São Jorge. Em meio a tudo isso, resta a pergunta: o que fica do legado de Memphis Depay no Corinthians? Para alguns, um talento desperdiçado. Para outros, uma aposta corajosa que não deu certo. Para todos, uma lembrança de que no futebol, por mais que nomes pesados cheguem, nada substitui planejamento, estrutura e estabilidade. O futuro do Corinthians dependerá da capacidade de reagir a esse golpe e transformar a perda em oportunidade. A torcida, como sempre, seguirá cobrando, apoiando e empurrando o time, na esperança de que novos ídolos surjam e que a Neoquímica Arena volte a ser palco de grandes conquistas. Mas o vazio deixado por Depay não será facilmente preenchido, e a sensação de luto ainda ecoa em cada canto do estádio. E assim, em mais um capítulo dramático da história corintiana, a relação com Memphis Depay chega ao fim. Um fim que deixa marcas, aprendizados e uma certeza: em Itaquera, nada é fácil, e cada passo precisa ser dado com o coração e com a razão. O holandês se despede, e o Timão segue sua caminhada, em busca de novas glórias e de respostas para um futuro que, mais uma vez, se mostra incerto. Olá, torcedor do Timão! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! A saída de Memphis Depay simboliza mais do que apenas a perda de um jogador renomado. Ela escancara os dilemas que o Corinthians enfrenta em 2025, dividindo-se entre a necessidade de manter sua grandeza e a dificuldade de se sustentar financeiramente em um futebol cada vez mais competitivo. O peso da camisa alvinegra exige planejamento e equilíbrio, e a diretoria terá de mostrar habilidade para transformar esse episódio em ponto de virada, evitando que o clube se afunde em crise ainda mais profunda. Os torcedores, mesmo abalados, sabem que a força do Corinthians não depende de um único atleta. A história do clube é marcada por superações, viradas improváveis e pela garra de jogadores que muitas vezes surgiram de forma inesperada. Esse espírito guerreiro é o que a Fiel espera ver resgatado, seja com reforços vindos da base ou com contratações mais ajustadas à realidade do momento. O importante é que o time em campo reflita a identidade corintiana de luta e entrega. Nos bastidores, a diretoria já trabalha para virar a página. Há rumores de negociações com atacantes do futebol sul-americano, além de olhares atentos a oportunidades no mercado interno. A prioridade é encontrar nomes que possam agregar dentro de campo sem comprometer ainda mais o orçamento. Ao mesmo tempo, a base corintiana pode ganhar espaço, com jovens talentos pedindo passagem e prontos para assumir protagonismo. Depay, por sua vez, deixa o Brasil com a sensação de um ciclo incompleto. Sua habilidade nunca foi questionada, mas a adaptação ao ambiente e às condições do clube acabaram limitando sua trajetória. Para ele, surgem novos horizontes. Há clubes europeus interessados, especialmente em ligas onde sua experiência pode pesar, além de possibilidades no Oriente Médio e na MLS, mercados dispostos a investir pesado em jogadores de renome internacional. O Corinthians, no entanto, não pode se prender ao passado. A temporada de 2025 ainda está em andamento, e o clube precisa olhar para frente com determinação. O Brasileirão segue exigindo pontos preciosos, e a luta por posições que garantam presença em competições continentais continua sendo um objetivo real. O desafio é manter o foco dentro de campo e blindar o elenco da turbulência que a saída de Depay provoca nos bastidores. A torcida, como sempre, será peça fundamental nesse processo. Mesmo com críticas e cobranças, a Fiel é conhecida por sua lealdade incondicional, e mais uma vez caberá a ela transformar a frustração em combustível para apoiar o time nos momentos mais difíceis.
A pressão continuará forte, mas também haverá incentivo para que os jogadores que ficam assumam novas responsabilidades e se tornem líderes dentro do gramado. Do ponto de vista esportivo, a ausência de Depay exigirá ajustes táticos imediatos. O técnico precisará encontrar alternativas para recompor o setor ofensivo, seja apostando em jogadores de velocidade, seja explorando o talento de jovens da base. Essa mudança pode até gerar uma nova dinâmica ao time, mais coletiva e menos dependente de individualidades, o que, no longo prazo, pode ser benéfico. No coração da Fiel, contudo, restará a lembrança de que, por um breve período, um dos nomes mais conhecidos do futebol mundial vestiu o manto alvinegro. Mesmo sem atingir o ápice esperado, Memphis Depay se tornou parte da história corintiana, ainda que em um capítulo curto e turbulento. Sua passagem servirá de lição para a diretoria, para o elenco e para a torcida. Grandes nomes não garantem grandes conquistas sem planejamento sólido. Em meio a lágrimas e revolta, o sentimento que domina Itaquera é de luto. Mas, como tantas outras vezes, o Corinthians tem a oportunidade de transformar a dor em força. A saída de Depay pode marcar o início de uma nova fase, com menos holofotes, mas com mais identidade e coletividade. O futuro, ainda incerto, será escrito pelos que ficaram e pelos que virão, sempre sob o olhar apaixonado da Fiel. Assim, o Timão se despede de um astro que não brilhou como esperado, mas que deixa sua marca no clube. A página agora precisa ser virada, e a história continua. O Corinthians segue seu caminho, com a certeza de que, por mais que os craques passem, a grandeza da camisa permanece. E é essa grandeza que sustentará a luta por dias melhores. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.